Porque tem a ver com um dos temas do nosso comentário que diz respeito ao texto do Papa Francisco. É um tweet divertido, porque basicamente pretende brincar com a situação, dizendo que o Papa Francisco escreveu a sua primeira exortação apostólica para defender Mário Soares. O tweet, não sei se o poderemos ver, diz uma coisa parecida com o que estou a dizer. Aqui está ele. Aqui está, eu não estou exatamente a... Assim se vê o poder de Soares, até o Papa vem em sua defesa, diz Serras. Mas o que se passa é o seguinte, é que todos aqueles que tanto criticaram Mário Soares, por Mário Soares ter alertado para a violência que a situação social pode desencadear, ficaram agora mudos. Porque o Papa diz exatamente a mesma coisa. Aliás, o Mário Soares veio dizer que estava satisfeito por a sua opinião coincidir com a do Papa Francisco. É verdade, porque mas enfim, o Papa Francisco já tinha escrito texto antes, foi apenas divulgado no dia a seguir à intervenção de Mário Soares. Mas o que é que diz o Papa Francisco? Diz assim: sem igualdade de oportunidades, e estou a citar o texto na versão portuguesa, sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que mais cedo ou mais tarde há de acabar em explosão. O Papa não diz que é uma possibilidade, diz que é uma inevitabilidade. E diz mais, quando a sociedade, local, nacional ou mundial, abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Esta exortação apostólica do Papa Francisco conseguiu surpreendê-lo? É por isso que este tweet tem este aspecto irónico de realçar que esta exortação veio a seguir a Mário Soares, quando foi tão criticado, tanta gente rasgou as vestes. Alguns chegaram a pedir até que se abrisse um inquérito. Bom, esses não pediram agora um inquérito para... possivelmente incriminar criminalmente o Papa Francisco por ter dito exatamente o mesmo que Mário Soares. É preciso atenção às desigualdades sociais, que elas podem degenerar em violência. E como é que olha para esta exortação apostólica que se chama a alegria do Evangelho? Que a ironia é sempre bem-vinda em política, mas ponhamos de lado a ironia porque a exortação do Papa Francisco é um documento extraordinário. É um documento corajoso e um documento oportuno. E vou dizê-lo exatamente como penso que ele deve ser lido. Este é um texto crítico nas questões sociais, bem entendido. Ele fala de outras questões que poderemos referir, mas nas questões sociais é um texto absolutamente de uma crítica arrasadora das doutrinas neoliberais. Não é apenas aos sistemas financeiros, aos sistemas económicos, é às políticas neoliberais que pretendem instaurar uma espécie de autoridade moral, de autoridade superior, moral e económica por parte dos mercados. Aqueles que defendem o absolutismo do mercado. Aqueles que defendem que as políticas devem ser consagradas aos ideais da concorrência, da lei cega do lucro, do interesse individual como norteadora acima das pessoas e acima das sociedades. No fundo, o que ele critica são estas políticas que estão agora a ser executadas. É por isso que é corajoso e é também E fala em concreto da Europa, mas não é apenas dos jovens europeus que estão condenados ao desemprego. Já falaremos também da Europa. Mas repare, o Papa não se limita a criticar o neoliberalismo por endeusar o mercado. O Papa defende também as políticas sociais. E talvez melhor do que eu possamos ouvir o que diz o Papa, ou ler o que diz o Papa. Diz ele assim: a dignidade de cada pessoa e o bem comum, veja bem, bem comum, como isto é uma expressão horrível para todos os neoliberais, porque para eles não existe bem comum, existe apenas o bem individual. Não há um interesse geral, isso é uma abstração. O que existe é um interesse individual, económico e racional, o comportamento do indivíduo. Mas diz ele, a dignidade de cada pessoa e o bem comum são questões que deviam estruturar toda a política económica. E mais à frente diz o seguinte, veja bem, não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. Isto faz lembrar qualquer coisa. Mão invisível do mercado. Não podemos confiar, diz o Papa. E diz à frente, o crescimento equitativo, isto é, o crescimento que permite igualdade, requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição das receitas, para a criação de oportunidades de trabalho e para uma promoção integral dos pobres que supere o mero assistencialismo. Veja bem, que supere o mero assistencialismo. E fala em programas, decisões, mecanismos, processos. Mas se temos alguma dúvida que o Papa está a falar do Estado Social, basta ver mais à frente
estas partes que eu estou a citar foram pouco... divulgadas. Não divulgadas, mas pouco discutidas. Porque ele, no final, diz assim: mas queremos mais. O nosso sonho voa mais alto, diz o Papa. Não se fala apenas de garantir a economia, de garantir a comida ou um decoroso sustento, entre aspas, para todos. Mas trata-se de garantir a prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos. Isto engloba, veja bem, isto engloba educação, sim, acesso aos cuidados de saúde e especialmente trabalho, porque é no trabalho livre, criativo e participativo que o ser humano exprime e engrandece a dignidade da sua vida. Essa posição por parte do Papa Francisco não acaba por ser uma base, um sustentáculo também da própria doutrina da Igreja, ou o que deveria ser? Não, é que este texto está a ser... Há uma tentativa de desvalorizar este texto por alguns que dizem: aí está agora a esquerda a descobrir a doutrina social da Igreja. Bom, dizendo, já está escrito há centenas de anos. Por alguma razão o Papa voltou a escrevê-lo. Porque não sejamos hipócritas. Aqueles que pretendem desvalorizar este texto estão apenas a tentar esconder que o Papa está a dirigir-se aos seus, à Igreja. Não está a falar para mim, que sou de esquerda, laico, socialista, republicano, ou melhor, está também a falar para mim, mas está a falar para eles, porque a verdade é que esta doutrina social da Igreja andava muito esquecida e muito posta de lado. E atenção, o que este texto tem de extraordinário não é apenas doutrina, é também um convite à ação. Aliás, o próprio título, que é Exortação Apostólica, o que é uma exortação? É um apelo à ação, é um convite à ação. E o Papa diz, nesse apelo à ação, o seguinte... Desculpe, deixe-me fazer uma última citação. A citação poderiam ser imensas, o texto é absolutamente extraordinário. Mas diz ele: os ensinamentos da Igreja acerca de situações contingentes, e, enfim, referindo-se aos diferentes períodos históricos, estão sujeitos a maiores ou novos desenvolvimentos e podem ser objeto de discussão. Mas não podemos deixar, ou não podemos evitar, ser concretos, para que os grandes princípios sociais não fiquem por meras generalidades que não interpelam ninguém. Isto quer dizer o quê? É que temos que descer dos princípios à prática. E este texto do Papa Francisco, que é o seu primeiro grande texto, é um texto que convida a sua Igreja a ser fiel aos próprios ensinamentos cristãos e recorda-os. E por alguma razão os recorda. Mais ativa na defesa dos pobres e dos oprimidos. Não é só isso. Não é só isso. É na recusa das políticas que estão a ser seguidas. Porque quem pretende ver nisto doutrina que já existe há muitos séculos, desculpe, não está a ver o poder deste texto. É que este texto não se limita a recordar aos crentes, aos seus e à sociedade em geral, porque o Papa dirige-se a toda a gente, a mim também, que não sou crente, e vejo, aliás, com muito agrado, a doutrina social da Igreja, que, como já lhe disse, andava muito esquecida. Mas, por outro lado, destina-se também a criticar as políticas que estão a ser seguidas. E quem não vir isto, desculpe, está a fingir que não percebe. Mas não deve haver um aproveitamento político dessas mesmas palavras, não é? Porque não, desculpe, isto é intervenção da Igreja. O Papa, aliás, dilo. Ele exorta a Igreja a ser mais ativa. Não, exato, é que ele diz, não fiquemos apenas pela religião no que diz respeito ao nosso íntimo, de cada um, não. Trata-se de agir, e agir para criarmos uma sociedade com mais justiça e mais igualdade. Muito bem, e nomeadamente... No fundo, o que o texto diz nos capítulos social é apenas isto. As políticas neoliberais que visam endeusar o mercado são políticas que provocam injustiças e desigualdades, que gerarão violência, e o Papa o que defende é a doutrina social da Igreja. Isto é, tem que haver políticas públicas de redistribuição da riqueza, tem que haver políticas públicas para garantir a todos acesso à educação, à saúde. No fundo, tem que haver políticas públicas para garantir a igualdade. Isto trata-se de um texto de crítica, e uma crítica contundente a todas as políticas que têm sido seguidas, em particular na Europa. Veja bem, deixe-me fazer uma última referência. Nomeadamente com os milhões de jovens em que estão a crescer em toda a Europa os movimentos de extrema-direita, xenófobos, contra a imigração, o Papa diz isto da imigração, que gostava de citar. Espero não demorar muito a encontrar o ponto em que ele fala da imigração, porque é um ponto que, diz o Papa, lhe diz muito. Diz ele: eu sou um pastor de uma igreja sem fronteiras. É verdade, a Igreja Católica pretende ser sem fronteiras. E diz ele: por isso exorto os países a uma abertura generosa,
que, em vez de temer a destruição da identidade local, seja capaz de criar novas síntese culturais. E diz, numa bela citação, como são belas as cidades que superam a desconfiança doentia e integram os que são diferentes, fazendo dessa integração um novo fator de progresso. E passando agora... Quem achar que este texto não é um texto político está muito enganado. É um texto político que destina-se a responder à situação presente e é uma posição da Igreja, uma opção social, naturalmente, de intervenção, neste período de crise, que começou em 2008, e de crítica às políticas que estão a ser seguidas, e particularmente na Europa. em toda a Europa. Nomeadamente na Europa, a Europa que tem agora um novo governo,